Salve, habitantes da Gibisfera! No vídeo de hoje nós vamos finalmente poder falar sobre um dos mais aguardados quadrinhos do ano. Bom, para quem é fã do Pipoca e Nanquim sabe do que eu estou falando, porque nós estamos acompanhando esse processo de produção etapa por etapa, desde lá de 2018 até o dia de hoje. E agora a gente tem em mãos a obra pronta, o Ogiva, do Bruno Zago e do Guilherme Petreca. E eu vou falar todas as minhas opiniões, o que eu achei nesse vídeo, e eu tenho muito a dizer. Fique até o final que você vai gostar muito do conteúdo que eu tenho para passar aqui, tá? Mas, antes de começar a falar sobre a obra, uns pequenos recadinhos aqui. Eu tenho percebido no Analytics que a maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos aqui não são inscritas no canal. Por favor, galera, dá um joinha aí e se inscreve, ativa o sininho, você dá uma moralzinha aqui pro André, pra gente continuar crescendo e falando sobre gibis, sobre boas obras, e, enfim, seguindo o nosso trabalho por aqui. Também tem os nossos links de compra da Amazon que estão aí na descrição. Você me ajuda a comprar um microfone novo, enfim, a deixar o vídeo com maior qualidade. Vamos deixar de enrolação e vamos começar a falar sobre a obra, tá? Quem acompanha todos os vídeos aqui do canal sabe o quanto eu gosto de sempre dar o contexto histórico de cada obra, destrinchar as possíveis camadas filosóficas ou reflexivas que são adicionadas pelo autor, pelo desenhista ou pelo roteirista. Enfim, vocês sabem o quanto eu gosto de esmiuçar essas nuances da trama profunda do quadrinho que eu estou abordando, que eu estou analisando. Mas vocês também sabem, quem acompanha direitinho, que eu adoro uma boa história pipoca, uma boa história despretensiosa e divertida. Eu já fiz diversos vídeos aqui sobre shonen, eu adoro Naruto, adoro shonen de lutinha, eu gosto muito de acompanhar essas obras de cultura pop de massa também, quando elas são muito bem feitas. Eu tenho aqui, por exemplo, um vídeo falando sobre o Fábio Yabu, que é um puta escritor, e ele também trabalha com esse tipo de história, histórias leves, divertidas, para serem lidas por entretenimento. Eu adoro esse tipo de coisa. Vocês também sabem, e eu já declarei isso em diversos vídeos, que um dos quadrinhos que mais me marcou esse ano, de verdade, em todos os sentidos, porque a gente estava vivendo o início da pandemia lá em maio, então eu estava muito mal e foi uma tábua de salvação esse quadrinho. Eu não esperava essa experiência de leitura, que foi o Tartarugas Ninja, gente. Quando isso aqui chegou, eu confesso que eu estava muito empolgado, mas eu não estava preparado para o que tinha aqui. Porque esse quadrinho aqui, cara, é um dos melhores do ano. Eu já entrou para a lista de melhores da vida. Porque ele é muito, muito divertido. Você sente uma verve criativa dos autores se divertindo, escrevendo, desenhando. E por isso que ele me marcou tanto. São histórias muito simples, não tem nada demais. Mas enfim, puta gibizaço que você se diverte, tá? Então por isso que isso aqui me marcou tanto esse ano. E é nessa mesma linha de análise que eu classifico a minha experiência de leitura com Ogiva. Um puta gibizaço despretensioso de aventura pós-apocalíptica. É isso, gente. É isso aqui. É uma leitura de entretenimento que eu posso até atribuir um adjetivo que é muito usado nos best-sellers norte-americanos por críticos do The New York Times, como eles usam mais para romance, né? O turn page, que é aquele romance que você não consegue parar de ler. E você lê muito fácil, uma linguagem super fluida, e quando você vai perceber, você já está na metade do romance. E Ogiva é assim, você começa a ler, quando você respira, vai botar um café, vai repor o café na sua xícara, ou vai pegar uma água, quando você percebe, chegou na metade do gibi. Quando você senta para ler de novo, o gibi acabou. É essa experiência, uma experiência muito fluida, muito rápida. Ele te entrega uma história super arredondada, muito amarradinha nos detalhes. Ele abre uma pontinha aqui e fecha aqui, abre outra aqui e fecha depois. Então você tem aí um esmero, né? uma ourivesaria do roteiro digna de um cara que não é iniciante. O Bruno, ele se revelou um cara muito detalhista, né?
na escrita de seus roteiros, de seu roteiro, na verdade, né? Então ele se preocupou com muitos detalhezinhos visuais, inclusive, que dão algumas camadas de interpretação interessantes de leitura. Uma coisa interessante que é digno de nota é o fato de que muitos autores, quando vão fazer histórias pós-apocalípticas, né, em mundos distópicos, geralmente são histórias céticas, pessimistas, em que os personagens não têm espirituosidade, não são espirituosos. Eles, pelo contrário, estão vivendo num mundo brutalizado, um mundo brutal em que a civilização acabou, né? Então nada mais natural do que as relações entre eles serem extremamente desgastadas, secas, cruas, muito violentas, né? E aqui no gibi Ogiva, o Bruno ele decide dar uma camada quase lúdica ao quadrinho. Tem umas partes mais pesadas, tem até algumas cenas de violência gráfica mais gore, né? Uma pegada gore, mas ao mesmo tempo ele consegue dar uma leveza, inserir alguns alívios cômicos, ele consegue inserir algumas cenas de muita ternura, de carinho entre os personagens, em que você vê nitidamente ele querendo que assim a gente se cative, a gente fique cativado pelos personagens, e ele consegue isso. Você sabe o nome dos personagens, o Ramiro, o Abbas. Você não perde a Leila, a Pilar, você não tira isso da cabeça. Você vai com os personagens durante a jornada inteira, sabendo quem é quem, sabendo a característica de cada um, porque ele faz questão de deixar isso claro nas cenas, na interação entre eles ali, nos diálogos, nos mínimos detalhes. Dá pra ver, eu arrisco dizer, sabendo da história do Bruno, que é uma coisa que eu me identifico muito com ele, a gente teve mais ou menos a mesma tipo de criação, as mesmas referências. Ele é de 85, eu sou de 89, mas a gente viveu os anos 90 aí como criança e adolescente, e a gente consumiu muito RPG. Eu sou da época que saía Marcelo Cassaro na banca, Dragão Brasil, Holy Avenger, Defensores de Tóquio, e o gibi, o Ogiva, ele tem essa pegada de RPG. Parece uma campanha, inclusive, Zago, bora fazer uma campanha disso aqui, hein? Você vê que é de um cara que consumiu essas referências. Então, eu percebi isso durante a obra. Você vai vendo, né? Os personagens crescendo naquela aventura, nessa road trip, e você quer acompanhar o que acontece com eles. O enredo é um enredo interessante, não é original, não é uma coisa nova que ele traz, apesar de alguns conceitos bem colocados, interessantes lá. Ele usa uma coisa que eu adoro, que são seitas, e são organizações humanas pós-apocalípticas. Eu adoro esse tipo de coisa, a exploração desse tipo de conceito, eu acho muito interessante sempre que acontece em alguma obra. E ele vai explorando esse mundo através de seus personagens. Então é uma história muito calcada nos personagens, mas apesar de ser num mundo brutalizado, você consegue ter afeição, você consegue ter um respiro, porque ele faz também uma coisa muito interessante de escrita criativa. Eu não sei se ele leu sobre isso, mas nitidamente ele faz isso. As cenas de ação e depois uma cena de reação. Isso é muito de roteiro. O Sid Field, que no manual do roteiro fala sobre isso. Você tem que criar uma cena de muita ação e depois colocar uma em que os personagens respiram, refletem sobre o que aconteceu e se preparam para o próximo passo da jornada. O gibi é todo assim, é uma cena de ação, uma cena de reação. Isso dá um ritmo, uma fluidez da leitura. E também o fato dele ser todo dividido em capítulos. E os capítulos têm essas splash pages, essas páginas duplas assim, maravilhosas, com esse desbunde da arte do Guilherme Petreca. E ele coloca o nome capítulo 1, capítulo 2, como é que se diz? Inserido na própria arte. Isso é um gagzinho de linguagem muito interessante dos quadrinhos, né, com o Eisner no Spirit. E essa referência é bem legal. E eu gosto da divisão em capítulos, porque eu gosto, quando a obra é mais longa, um romance e tal, os capítulos eles se apresentam como unidades narrativas fechadinhas, sabe? Em que você vai tendo pequenas experiências de leitura e ao final você junta todas elas e sai com
putz, que história massa, sabe? Ou então, você tá lendo, você não vai conseguir terminar, você finaliza aquele capítulo, sabe? Finalizou aquela experiência ali, se satisfez por hora, para depois retomar do zero no próximo capítulo. Eu gosto muito desse tipo de utilização da linguagem narrativa. Então, eu falar sobre a arte de Guilherme Petreca é meio que chover no molhado. Quem conhece, quem já leu Iê, Carnaval dos Meus Demônios, ou já viu o Instagram dele, sabe que o cara, assim, é um traço único. A primeira vez que eu me deparei com o traço dele, eu disse, quem é esse cara, brother? Esse cara é brasileiro? A primeira pergunta que eu fiz, puta, o cara é gigante, é uma arte maravilhosa. E aqui ele se supera. Eu gosto de uma coisa que ele faz aqui, que ele não deixa a silhueta fixa, ele usa uma arte bem rabiscadinha mesmo, meio fluida, quase um grafite assim, é uma arte digital, mas que ele tenta essa textura quase de grafite, quase um negócio meio a lápis, e eu acho muito foda esse tipo de coisa, porque você tem muitos mangás hoje em dia saindo em produção, que tem as artes mais genéricas possíveis. Eu peguei um mangá um dia desse do Sword Art Online, tentando ver um shonen novo, e pô, o mangá parece que foi feito por inteligência artificial, não tem alma. Parece que você imprimiu um anime. Então, o Demon Slayer, por exemplo, é uma história super simples, divertida, mas tem uma arte com muita personalidade visual. E o Ogiva, putz, o Bruno foi muito feliz na escolha do Petreca, porque o que não falta é personalidade nessa arte, né? É um traço super original e que, assim, dispensa comentários. Quem já viu a arte do Petreca sabe do que eu estou falando. Então, para mim, a leitura de Ogiva foi extremamente satisfatória por todos os motivos que eu já disse. E com ênfase no fato de que, eu não sei dizer, mas a criação do Bruno, as histórias que ele conta nos vídeos, né, naqueles vídeos sobre os quadrinhos da vida dele, em diversos outros, tem um vídeo sobre a Turma da Mônica também maravilhoso, que ele fala muito sobre a história da vida dele, ele quando era criança, ele tem muito essa relação com o interior, com casa de vó, com sítio, e eu tive muito isso. Ao mesmo tempo, a cultura urbana de ir em banca e de você compara, você lê os Combo Rangers, eu lia isso aqui, eu lia Holy Avenger, tem vários vídeos aqui no canal, vocês sabem disso. E eu fui assim, também tem vídeos aqui meu falando sobre os quadrinhos, os gibis que eu fazia desde pequenininho, né? Imitando os Combo Rangers. Eu adorava Fábio e Abu. Quando eu cresci mais, fazia gibi do Conan, né? Imitando o traço do John Buscema. Eu fazia gibi do Homem-Aranha. E tudo isso aqui eu xerocava e vendia no colégio na hora do recreio por alguns centavos, quando eu não estava jogando RPG. E ou eu jogava Defensores de Tóquio, 3DT, ou então eu jogava o meu próprio sistema que eu criei quando era molecão, o Mi-Age, Medieval Age. Então botava as armas, botava... Pô, parecendo Kojima, velho. Tem as armas, tem o mundo, tem a tecnologia. E aí os próprios monstros que eu desenhava. Essas armas aqui eu que desenhava, ó. E assim, tudo isso aqui fazia parte do meu imaginário infantil. Eu criei um herói parecido com Homem-Aranha. Tudo isso aqui eu tenho até o preço, R$1,50. Eu xerocava e vendia. Pokémon, os animes também. Eu não tive o álbum, né? Então eu desenhei os 150 num caderninho de ditado quando acabou o ano, sabe? Então por essas e outras que o Ogiva, desde o início, quando foi falado sobre a proposta, eu disse, esse gibi é pra mim. Eu sou um cara muito eclético nas minhas leituras. Eu gosto das leituras mais pesadas, como por exemplo Jimmy Corrigan, do Inferno, obras que demandam uma força hercúlea mental. Você se cansa lendo, como obras despretensiosas como Tartaruga Ninja, Shonenzinho de luta, Naruto. Eu amo Naruto de paixão, velho. E o Ogiva agora. E uma experiência muito interessante que eu tive, e tem a ver um pouco com a publicação de Ogiva, com o tema, com o conteúdo, foi em 2017, por aí, 2016, 2017, quando uma editora chamada Lendária abriu um edital para contos de ficção científica cyberpunk. E aí você tem uma temática lá, em que você tem que fazer um conto, etc e tal. Eu me propus a fazer, escrevi um conto e apliquei. Eu adorei o conto, mostrei para minha esposa, mostrei para os meus amigos, eles amaram, né?
E aí, qual não foi a minha surpresa, o conto foi recusado. E eu acreditava muito no meu material. Eu disse, pô, o conto tá tão legal, velho. Puta, todo mundo leu, gostou. O final é surpreendente, é empolgante, é frenético. O conto não para. Enfim, o nome é Placenta, né? E aí, depois eu pedi para a pessoa que estava analisando os contos para me dar um feedback. Assim, com todo respeito, o que aconteceu, onde é que eu tenho que melhorar e tal. E aí ela me falou o seguinte: ó, esse conto ele não traz nada mais do que uma história de uma mãe tentando recuperar o bebê. Juro por Deus. A história é mais ou menos isso no mundo pós-apocalíptico também. E muito antes de sequer ouvir falar de ogiva. E aí eu fui analisar a história, né? Eu crio o mundo, coloco um monte de coisas. Não é um mundo que tem monstros nem fantasia como o do Bruno. É um mundo mais realista e tal, mais brutalizado, inclusive. As relações são mais secas e frias. E eu tinha percebido que realmente eu não estou aqui propondo nenhum tipo de reflexão. É uma história realmente de uma mãe tentando recuperar sua cria e passando por cima de tudo para fazer isso. E aí eu assumi isso e disse, quer saber de uma? Eu vou reescrever e vou lançar de forma independente. E aí eu lancei na Amazon como um conto avulso e uma semana depois de lançado, a galera baixou muito, leu, adorou, a capa é linda, né? A Sarah Verton que fez. E aí uma editora me procurou, adorou o trabalho, me ofereceu assim um contrato e querem agora que eu faça a continuação para a gente fazer a versão física, numa publicação tradicional em que eu não vou desembolsar um centavo. Ou seja, aquela história lá que assim a pessoa que estava no concurso estava esperando uma história pretensiosa, com mais reflexões e tal, e eu entreguei uma coisa despretensiosa. Mas aquilo não quer dizer que não teve aceitação do público, porque depois, quando eu lancei, uma editora pegou para si. É uma história interessante que aconteceu comigo, tem um pouco a ver, fala sobre mãe, fala sobre cria, fala sobre mundo pós-apocalíptico e uma história também despretensiosa. Gente, se você chegou até aqui, esse vídeo ficou muito longo, eu espero que você tenha gostado. Então, essas foram as minhas impressões de ogiva, você já conhece as minhas referências, e se você gosta e, assim, de certa forma, as coisas que eu falei te afetam de alguma forma, não há dúvida, compra ogiva, o link está nos comentários. Deixa seu like, se inscreve e até a próxima!